Bem, meus amigos, bora lá para mais uma edição aí do Meus Ovão News. Hoje rapidinho, para não ficar comprido também, dia importante hoje, dia pré-jogo do jogo que eu considero o mais importante do semestre, obviamente até agora. Entendendo que cearense conseguimos o título, parabéns Ceará mais uma vez, sem cansar de dizer. Copa do Nordeste, perdemos. Campeonato Brasileiro Série B, situação perfeitamente gerenciável nesse momento para o Ceará, inclusive pela posição na tabela, pelos jogos que vai ter em casa. Situação até inclusive bem melhor do que nos últimos anos aí que a gente teve no Ceará, pelo menos melhor do que a do último ano, tá bem melhor. Então, jogo da temporada até o presente momento, jogo de amanhã contra o CRB. Mais uma vez, lembrando, o Ceará vai entrar em campo desclassificado, tendo 90 minutos para reverter a situação que foi criada pelo CRB no jogo de ida, quando o mesmo ganhou do Ceará por 1-0 lá em Alagoas. A gente está acompanhando um dia hoje, um dia leve, um dia mais alegre, porque por conta ontem da derrota do Fortaleza, a gente acompanhando aqui na internet muito meme, muita brincadeira, muita zoação. Faz parte, não tem como evitar, isso faz parte. A gente também está sendo muito zoado quando perde, a gente sabe como é que é, de um lado e do outro. De uma maneira saudável, isso é muito legal, vivenciando bem, eu acho que isso também faz parte do futebol, essa zoação, a brincadeira, dentro dos limites do aceitável, do respeito, né? Da amizade mútua, sem exagero, sem falta de respeito, sem violência, sem nada. Mas eu prefiro zoar, fazer essa zoação, mesmo que sadia, como eu sempre faço, como tenho muitos amigos que aceitam, que também fazem comigo, que é uma coisa boa, que é uma coisa salutar, mas eu prefiro fazer essa zoação só depois do resultado do jogo de amanhã. Então, aquela história de colocar as barbas de molho. Copa do Brasil é Copa do Brasil, é traiçoeira, é jogo único. Amanhã são só mais 90 minutos, sendo que o Ceará tem uma condição aí adversa para reverter. Sem perder muito tempo, vamos lá para as notícias aqui, que apareceu pra gente aqui. Ceará se reapresenta mirando o CRB pela Copa do Brasil. Na tarde desta terça-feira, em Porangabuçu, o Ceará se reapresentou e iniciou a preparação para o próximo compromisso. Na quinta-feira, 23 às 21h30, o Vozão recebe o CRB na Arena Castelão, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro confronto, o CRB venceu pelo placar de 1-0. Segundo o Ceará, os atletas realizaram uma atividade física na academia e em seguida foram para o aquecimento no gramado. Depois, o técnico Wagner Mancini promoveu um trabalho tático de preparação para a partida. Nesta quarta-feira, no período da tarde, o elenco alvinegro fará a última atividade antes do duelo diante da equipe alagoana. Então, essa notícia aqui da grande imprensa, então agora também trouxe a mesma, com a perspectiva agora de quem está em casa, então, a notícia lá do site do Ceará. Ceará faz último treino na preparação para encarar o CRB. Na tarde desta terça-feira, no CT de Porangabuçu, o elenco do Vozão encerrou a preparação para enfrentar o CRB de Alagoas, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro confronto entre as equipes, o alvinegro foi superado pela equipe regatiana por 1-0 e precisa reverter o resultado para avançar de fase. A atividade começou com uma ativação na academia. Já no gramado, o grupo iniciou o dia com aquecimento, com ronda de passes. Depois, o técnico Wagner Mancini comandou um treino a pronto para este confronto de mata-mata. Após a atividade, os atletas entraram em regime de concentração para a partida na Arena Castelão. Então, pessoal, aí duas versões, é a mesma notícia basicamente. A finalização do Ceará, por assim dizer, para a preparação do jogo de amanhã. A próxima vai mais em função assim do que a gente precisa ver amanhã no jogo, né? Evoluir o time como um todo, porque o jogo é o mesmo, o futebol é o mesmo, a competição que muda, talvez o clima mude um pouco, por conta da necessidade que o Ceará tem de ganhar amanhã e ganhar bem. Se possível, ganhar durante os 90 minutos para não dar mais uma emoção para a gente nos pênaltis, apesar da gente confiar bastante no Richard e nos batedores aí por conta disso.
Vamos aqui com essa. Opinião. Mancini busca soluções defensivas. E essa pode ser chave para o Ceará na Série B. Sempre vai ser não levar gol e fazer, né? Então, fazendo e não levando ajuda muito. Bora lá para a notícia. Após 3 rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro, sem vencer e precisando de respostas, Mancini focou na sustentação defensiva e tem conseguido uma evolução significativa na busca por pontos na competição. Nos últimos 3 jogos, o time sofreu apenas 1 gol. O Ceará começou a briga pelo acesso na vitória diante do Novo Horizontino. Com o empate com o Operário, o Ceará perdeu a oportunidade de encerrar a rodada mais próximo do G4. Mas, para além do resultado, existe o que se celebrar. Foi um time muito modificado, claramente pensando no jogo da Copa do Brasil, mas manteve o desenho que Wagner Mancini está propondo nos últimos jogos. 3 zagueiros e laterais que descem formando a linha de 5 na defesa. Essa foi a resposta que o técnico encontrou para o time sofrer menos defensivamente. Tendo mais jogadores nessa linha, investindo na marcação forte com o goleiro em boa fase, o Ceará entendeu que o sucesso na Série B passa por tomar poucos gols e que isso pode ser chave para o acesso. Eu acho que isso aqui é a definição do esporte, né? Eu acho que o futebol é tomar menos gol do que fizer, mas tudo bem, vamos lá. Então vamos deixar o negócio bonito. Se por um lado o treinador consegue respostas positivas, do outro precisa rebalancear. O ataque alvinegro ainda depende muito de Eric Pulga e oscila. O próprio Pulga perdeu gol com o canto aberto diante do Operário. O setor ainda deve, em termos de atuação, desperdiça oportunidades e tem desequilíbrio quando são feitas trocas. Esses resultados estão vindo, apesar do Ceará ainda não convencer totalmente a aparecer como grande favorito. O time ainda permite muito as chegadas dos rivais, mas evolui sofrendo menos gols. Isso é verdade, isso aí a gente tem que admitir que alguma coisa está mudando. Isso é boa notícia. A sequência será importante para estabilizar os dois setores, fechar o que deu certo e o que não funcionou. A janela do mercado abre em julho e nisso o clube terá chance de somar reforços que não foram possíveis em abril por conta do transfer ban que diminuiu o tempo e as possibilidades. Existe uma disputa aberta por 3 vagas para a Série A e o Ceará cabe bem nesse espaço se não descansar. Essa notícia aqui eu só acho que a vaga aberta na Série B tem 4 vagas, né? Eu acho que não está nada decidido ainda não. Eu acho que quando tiver realmente lá, o time tal está garantido já por antecipação, a gente pode falar isso, mas por enquanto eu acho que está muito aberto ainda. A gente sabe que tem uns favoritos lá. No começo do ano o pessoal da imprensa aí incluiu o próprio Ceará nessa lista de favoritos, mas enquanto não definir de verdade ali, faltando 3 rodadas, acabou, não vai chegar mais o 5º colocado em pontuação, aí sim. Mas não dá para falar ainda não, acho muito cedo. Pessoal, e a última notícia aqui, pra gente começar aqui um comentário. Quem me conhece sabe que eu não gosto de me meter nessa parte de política aí, tenho uma opinião sobre esse assunto em específico, mas como eu sei que ela é contrária de muita gente aqui assim, eu respeito a opinião de todo mundo, né? Mas é uma questão, essa é a minha opinião, de achar que o momento atual não é do Ceará, não é do futebol brasileiro, digamos assim, é o momento da sociedade como um todo, né? A gente não poder misturar certas coisas, né? Para não transformar, para depois não ter desculpa. Então, o que a gente vê às vezes aí que o pessoal reclama muito de chamar jogador de traidor, de vaiar, porque o jogador que é um profissional vai para outro time e o pessoal acha ruim. Então, da mesma forma que existe isso, a gente também tem que pensar que as nossas ações também, como torcedor, tem consequências também, né? Todo mundo sabe o que pode acontecer se você jogar um objeto no gramado, como a própria torcida do Ceará prejudicou na invasão de um jogo lá no Castelão, salvo engano, contra o Cuiabá, que fez com que o time jogasse com portões fechados. Então, realmente, a torcida, em alguns momentos, em algumas situações específicas, tem influência, sim, sobre o time. Mas no sentido aqui que o pessoal está falando, né, que a coisa da moda, da democracia e tudo mais, vem essa notícia aqui, ó, de voto de sócio, SAF e remuneração. Novo presidente do Conselho Deliberativo do Ceará abre debates. O Ceará tem novo presidente do Conselho Deliberativo. José Barreto Filho renunciou ao cargo na semana passada e Herbert Gonçalves Santos assumiu a presidência em momento de tribulações dentro
e fora de campo. Há necessidade de finalizar a reforma de um novo estatuto para o clube. Além disso, Herbert ficou responsável em conduzir as discussões sobre a participação do torcedor nas decisões do clube através do voto do sócio. Abre aspas aí para o Herbert. Eu, como presidente do conselho, tenho que agir da maneira mais imparcial possível. Óbvio, eu tenho que conduzir a plenária, mas eu sou conselheiro. Eu voto também. Eu quero o meu posicionamento no sentido de o torcedor votar. Eu sou um defensor do torcedor, não só do sócio. Sou defensor da torcida, porque mesmo aquele torcedor que não compra, aliás, que não paga a mensalidade do sócio torcedor, por ser às vezes hipossuficiente, cara, eu palavra difícil aqui, hipossuficiente, ó, para não chamar de liso, não ter as condições financeiras necessárias para pagar. Ele de alguma forma contribui para o financeiro do clube. Ele compra a camisa, ele paga o ingresso, ele vai para o jogo. Às vezes não da forma que ele queria ir todo o jogo, mas ele junta um dinheirinho ali e vai, afirmou. Mantendo aspas para ele aí. Eu acredito que a torcida deve sim fazer parte da parte administrativa do clube. Sem citar nomes, mas tem conselheiros que entendem que a torcida, que o lugar da torcida é na arquibancada. Eu sou contra. Respeito o posicionamento, mas eu sou radicalmente contra esse posicionamento. Além da questão do voto do sócio torcedor, que tem sido uma das principais pautas desde o ano passado, quando foi escolhido o Conselho Deliberativo, o novo estatuto também prevê mais uma forma de facilitar a participação dos alvinegros na vida política do clube. Abre aspas de novo para o Herbert. Eu diria que vai ser um dos melhores estatutos do país entre os clubes da Série A e B. E nós temos várias novidades boas, inclusive previsão de SAF. Nós temos previsão de remuneração de diretores. É muito estranho a gente ter um diretor no Ceará trabalhando diuturnamente, de manhã, de tarde, de noite, sem receber nada. Na verdade, eu sou contra isso. Todos nós precisamos de uma remuneração. A previsão, inclusive, é do título de proprietário ser mais acessível. Hoje o valor é de 8 mil para você adquirir um título de sócio proprietário. Na realidade brasileira, esse valor não é justo. Queremos tornar mais acessível, afirmou. Continuando aí na fala dele. Eu não tenho nenhum tipo de discriminação a qualquer tipo de torcedor, a qualquer tipo de sócio, seja ele de qualquer nível cultural ou nível de escolaridade. Então, a gente tem que ter incluso. Nós não podemos esquecer do nosso refrão, que é o Clube do Povo. Só quero aplicar o estatuto e quero devolver esse orgulho para a torcida, completou. O Conselho Deliberativo terá reuniões nos dias 14, 20 e 27 de maio. Os torcedores não poderão participar de forma ativa, mas estão se movimentando para estar presentes ao redor da sede do clube. Dentro das instalações estarão sendo discutidas pautas interessantes para o futuro do estatuto e de possíveis mudanças no clube. Abre aspas de novo aí para ele. No dia 14 nós vamos iniciar debates e deliberações. Já vamos votar alguns pontos que são de interesse da torcida. Não posso antecipar o que será pautado ainda, porque vai depender do andamento dos debates. Eu sou uma pessoa muito objetiva, então eu quero que os debates sejam bem objetivos, sejam menos agressivos e mais resolutivos. O que a gente tem visto ultimamente é muita agressividade, um clima de pouca resolutividade lá dentro. Então, eu queria pautar alguns pontos para a torcida sentir também que a gente quer trabalhar, que a gente quer ser eficiente, afirmou. Herbert Gonçalves Santos nasceu em Juazeiro do Norte, foi procurador do Estado do Amapá em 2009 e 2012, defensor público do Estado do Ceará entre 2012 e 2014 e tomou posse do Ministério Público em 2014. É presidente da ACMP, Associação Cearense do Ministério Público, em seu segundo mandato. Então, pessoal, essa notícia aqui, né, não é futebol, não é a minha expertise, não é a minha área, né? Eu sempre, quem viu aqui, eu fugi muito dessa parte de política, de confusão de torcida. Abordei a questão das dívidas assim do ponto de vista administrativo e não de política, mas infelizmente a gente não tem como fugir dessa realidade. E eu também, como todo ser humano também, não posso me furtar
a encarar, a aceitar o que está diante dos nossos olhos assim como realidade. Então, infelizmente, essa parte da política está influenciando a gente como um todo, não é só no futebol não, né? O problema que eu acho, assim, como torcedor, e quero aqui, né, usar esse pequeno espaço, a parte que me cabe aqui na minha própria conta, né, na rede social que me emprestam aí, que nada é nosso, para falar que vamos fazer o que a gente vai fazer, segundo o novo presidente quer fazer, né, de deixar o sócio torcedor votar, tornar mais acessível, tudo isso é bonito, a parte da democracia. Realmente o Ceará é o time do povo, quem conhece a torcida do Ceará sabe que vê que a popularidade do Ceará é bem grande, é diferenciada, isso é muito bom, dá essa abertura para o povo e tudo mais. Mas eu queria fazer um alerta, não é remando contra, não é dizendo que sou contra isso totalmente por conta disso e disso. Não é nem essa questão, não vou nem falar que eu sou contra, eu sou a favor disso. É mais para fazer aquele alerta mesmo, assim, olha, acontecendo o que acontecer, seja lá o que for, voto do torcedor, voto do meio da rua, voto pela internet, o que for que aconteça. A torcida de futebol, ela é uma entidade meio que amorfa, ela é meio que anônima, né? Nem torcida organizada, você não vai ter lá o nome lá do pessoal, o CPF de todo mundo. A torcida é uma identificação pessoal, algo quase que espiritual, coisa muito cultural mesmo, e que no nosso país acabou virando essa febre que é até hoje a questão do torcedor. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: vamos assumir nossas responsabilidades. Eu estou falando assim, nossas, assim, usando a primeira pessoa do plural, porque eu vou me incluir também, né? Não se preocupem, eu não vou voltar. Eu não sou, no atual momento, eu não sou sócio torcedor do Ceará. Já fui no passado, já fui. Atualmente não sou sócio torcedor do Ceará, logo, pelo que eu entendi aqui do estatuto, né? Talvez eu não tenha direito a voto e tudo mais. E talvez se eu tivesse, talvez não exercesse esse direito, e eu vou dizer por quê. Como a gente tem que entender, né, junto lá atrás, quem entende um pouquinho da história do Ceará, e eu me comprometo aqui a vocês, algum dia começar a fazer aqui um especial, da mesma forma que eu fiz a retrospectiva lá no final do ano passado, fazer aqui uns programas aqui, uns podcasts e tal, tentar colocar aqui um programinha lá, tipo assim, história do Vozão, história do Ceará. História mesmo, de verdade. Então a gente vai ver que quando o próprio futebol se instala aqui no Brasil, né, como ele ganha essa força toda, desde lá da primeira Copa, da Copa de 50 e tudo mais, e que ganhou essa força popular, tanto pelo tamanho do país, né, ou seja, um país que permite ter campeonato em todos os estados, né, o campeonato nacional gigante como é, porque nossa população, graças a Deus, além de ser grande, ela abraça o futebol, gosta, né, a gente joga em tudo que é lugar, joga na praia, joga no interior, joga na areia, joga descalço, joga no meio da pista. E assim a nossa cultura se fez, né? Quem tem mais idade assim como eu sabe como é importante essa parte cultural, dessa construção da nossa identidade nacional, tá muito apegado ao futebol. Então, quem acompanha um pouco, não só dentro de campo, jogos e tudo mais, minha geração é muito sortuda, a gente viu o Brasil ser campeão do mundo 2 vezes, né? Acompanha futebol, gosta de futebol pelo futebol em si, não por conta dessas politicagens que tem fora campo aí, que a gente sabe que atrapalha, sabe que influencia. Tá aí o transfer ban que o Ceará sofreu aí por conta de questões de administração, e por conta disso a gente não teve jogador, mas faz parte, né? Muitos times grandes também passaram e passam, inclusive até hoje por isso, por questões de administração que atrapalham a vida vegetativa, digamos assim, do clube, né? Mas isso também faz parte. O meu alerta é no sentido que a gente, os torcedores, né, pelo menos os que vão votar, tal, que tá fazendo essa pressão toda, essa força e tudo mais, tenham essa consciência, gente. O futebol que a gente vê hoje, que a gente gosta, que a gente vai aí para os estádios, que a gente vai aí para o PV, vai aí lá para o Castelão, é uma coisa hoje atual bem mais empresarial, bem mais comercial, bem mais financeira do que aquilo talvez que a gente suponha.
Eu acho que nem todo mundo da torcida, nem todo mundo, talvez até o pessoal que faz parte de conselho deliberativo, não tem ideia da dimensão que o futebol tomou hoje, do negócio que é o futebol. O detalhe que eu vou dizer para vocês hoje é que a maioria dos times do futebol da Série A e B, inclusive o próprio Ceará, né, com a promessa de que logo logo vai ser apresentado o novo patrocinador master do clube, sendo que o antigo já era um site de apostas, e a tendência, né, pelas notícias que estão saindo aqui, o novo patrocinador que vai ser anunciado ainda em alguns dias vai permanecer, no caso, outro site de apostas, outra plataforma de apostas. É justamente essa situação paradoxal. Gente, olha só, quem está patrocinando o futebol hoje, quem está colocando dinheiro hoje é site de aposta. Não preciso forçar a memória do torcedor do Ceará para a gente lembrar que em 2022, né, chegou até nós a triste notícia de que havia no elenco do Ceará jogadores envolvidos com escândalos, com esquemas de site de aposta dentro do Ceará. Acredito eu que não seja o único caso, obviamente, mas é uma situação, né, vamos concordar que ela é paradoxal, ou seja, a casa de aposta está patrocinando vários times, ou seja, vários sites de aposta estão patrocinando vários times. Pessoal, eu não sei se vocês já pararam para pesquisar, para ver em relação a valores, como é que funciona, por exemplo, como é que o time se mantém, a quantidade de dinheiro que é transferida das emissoras de televisão, né, dos canais de televisão, dos pacotes, né, de streaming, de assinatura de TV fechada, de streaming, né, que chama dos direitos de televisão dos times para transmitir os jogos. Pessoal, eu garanto uma coisa, é muita grana. É muita grana. Então, não se iludam. Futebol hoje é um negócio, talvez um dos mais rentáveis do mundo, né? Tem sheik comprando o time da Europa porque os caras têm muito dinheiro. Hoje, quando a gente para pensar, os melhores jogadores, né, que pelo menos a minha geração aqui viu assim nesses últimos, vamos colocar aí, sei lá, 10 anos, tá Cristiano Ronaldo na Arábia, o Neymar também, tem mais europeus que estão lá na Arábia, Messi está nos Estados Unidos, ou seja, gente, eles não estão jogando lá porque o futebol de lá ficou mais competitivo do que o da Europa, não tenho essa ilusão. É óbvio que é uma questão financeira, gente, é muito dinheiro até para você recusar, inclusive. Então, o meu alerta é mais para isso. Eu gosto de ver futebol, não vou desacreditar do futebol por conta desse detalhe específico em si. Porque o site de aposta que patrocina todos os times. Antigamente tinha uma piada, não sei se o pessoal aqui acompanha boxe. Até porque com o MMA o boxe ficou muito esquecido assim. Mas antigamente, década de 80, 90, tinha boxe na televisão. E como as associações, a maioria era lá dos Estados Unidos, né? As lutas passavam sempre muito tarde da noite, né? Então era difícil o pessoal acompanhar, até o pessoal gostar mesmo. Apesar de no Brasil a gente ter tido grandes atletas do boxe, né? Joffre, ultimamente aí o pessoal vai lembrar a geração mais recente, o próprio Popó, né? O campeão olímpico lá, que agora me fugiu o nome. Mas tinha um detalhe lá das lutas nos Estados Unidos, pelo menos que eu lembro, que na hora que subia lá no ringue, subia os dois lutadores e o empresário dos dois lutadores era um cara chamado Don King. Depois vocês procuram aí no Google aí, procurem por Don King lá. Ele era um patrocinador, ele era um gerenciador lá, do empresário. Ele era um empresário, digamos assim, na época do empresário, né? Ele era empresário de atletas, né? Uma grande parte de lutadores de boxe e uma cena que chamava a atenção das pessoas, né? Que até virou meme, virou cena de filme de comédia. Era justamente essa, que subia no ringue lá os staffs, né, dos lutadores, como a gente vê nas lutas, né, aquele pessoal que vai lá, o pessoal lá do corner, né, que ajuda os lutadores ali durante a luta, nos intervalos, aí subia as duas equipes lá dos dois lutadores
E na hora de chegar junto ali para apresentação, o Don King estava no meio deles porque o Don King era o patrocinador, o empresário dos dois lutadores. Aí era uma situação meio assim que, cara, na época eu lembro que eu era jovem, não entendia nada de nada, mas eu já achava uma coisa meio esquisita, entendeu? Eu achava uma coisa meio esquisita. Como é que o cara é o empresário dos dois lutadores, né? Isso a gente chama, na lógica de conflito de interesses, né? Eu não estou falando que o empresário era irmão do outro empresário, ou era pai, ou era familiar, não é isso. Era a mesma pessoa, a mesma pessoa. Guardadas as proporções, né? Obviamente, lembrando que o futebol é um esporte totalmente diferente, os tempos são outros, né? Com essa facilidade que a gente tem hoje por conta da tecnologia que é aqui a internet, eu fico pensando, cara, aí é só vocês darem um Google aí, tem um monte de site de aposta aí. O Ceará tava com Estrela Bet, agora vai ser não sei o que de esportes, tem esportes bet não sei o que. O próprio nome do campeonato brasileiro, se não me engano, e da Copa do Brasil, o name rights, lá o nome da competição tem que ter o nome do patrocinador master, que é de apostas do meio. Eu acho que é Betano, se não me engano. Então, gente, a gente está vivendo hoje em dia essa situação. Olha, quem está patrocinando o futebol é site de aposta. No site de aposta a gente vai poder apostar só em basquete, só em futebol americano, luta livre, golfe. Não. A gente está apostando em resultados, em estatísticas, né? Eu não sei como é que é o nome que chama de odds. Acho que é odds que aparece assim, né? Quando a gente está vendo o jogo aparece odds, né? Dos times, e aqui na internet tem muito de aposta. E aparentemente, eu vou falar aparentemente porque eu não tenho como provar, porque sinceramente eu nunca entrei nesses sites de aposta nem para ver como é que era. Eu nunca entrei. Mas pelo que me falam, você consegue apostar em simplesmente tudo. Tudo. Você aposta quem vai fazer o gol, quando, de que maneira, se vai ter escanteio, se vai ter amarelo, se vai perder gol, se o cara vai se machucar, se o juiz vai dar... Cara, é um monte de possibilidade lá, que dependendo do site, né, da plataforma, você pode fazer isso aí. E eu garanto uma coisa, sem precisar entrar, fazer cadastro, pagar, eu garanto uma coisa, dá dinheiro, dá muito dinheiro. Como é que eu posso afirmar isso? Assim, cara, se eu não estou mostrando prova nenhuma. Gente, na hora que o cara patrocina de 40 times, o cara tá patrocinando, acho que 18, se não me engano, acho que só tem um time no Brasil, se não me engano, um time que... Eu vou procurar, vou fazer um dossiê sobre esse negócio de aposta pra vocês. Eu me comprometo aqui, eu vou tirar um tempinho aí e vou procurar esse negócio de aposta pra gente. Se não me engano, só um time ou dois das séries A e B não tem entre os patrocinadores, se não for o Master, um dos patrocinadores, essa galera aí de site de aposta, né? Isso é só um detalhe. Isso é um detalhe, talvez não influencie muito. Obviamente todo time tem que ter um patrocinador, tem que entrar dinheiro, né? Não vai aparecer dinheiro do nada, não vou ficar tirando dinheiro da torcida, cobrando ingresso caro, né? O Barcelona na época patrocinava a própria Unicef, tinha muito dinheiro para tirar, mas é time da Europa, né? O Internacional, salvo engano, eu lembro que não tinha lá o Beira-Rio, tinha mais sorte do que lugar no Beira-Rio. Eu perguntei para os torcedores do Internacional, eles me explicaram mais ou menos como é que funcionava lá. E desde que eu me entendo por gente que o Ceará fica fazendo campanha aí para ter sócio. Deu um boom na primeiro acesso ali em 2010, quando ele foi para a Série A, deu um boom de sócio, eu lembro. Depois também em 2017 de novo, né, quando subiu em 2018 para a Série A, 2018 outro boom. E sempre tem aquele impactozinho negativo quando perde, quando sai, quando acaba um campeonato. O pessoal, não, vou fazer o sócio agora que está na Série B. No começo do ano cearense eu estou começando, vou fazer o sócio e tudo mais. E é justamente essa pressão que ele está tendo aí, né? Eu sei que o impacto financeiro, talvez tem sócio que é bem barato, bem acessível o valor, mas lembrando as palavras aqui do próprio presidente do Conselho Deliberativo, tem gente que não tem condição de pagar nem o ingresso não, gente. Dentro da torcida tem gente que não dá para ficar tirando dinheiro assim. Eu acho que eu coloquei no último vídeo o preço dos ingressos, né? R$50, aí eu até brinquei com o preço do setor premium, porque o meu sonho é conhecer esse setor premium, cara, porque R$250 para ver o mesmo jogo, eu fico pensando, cara, será que no setor premium o Ceará sempre ganha? Deve ter um holograma lá, alguma coisa lá
um óculos 3D, realidade virtual, que no prêmio o Ceará deve ganhar todos os jogos, porque só tem essa explicação, mas eu sei que faz parte, é uma diferenciação, todo local que você for tem isso. Se duvidar, teatro tem isso, não, todo espetáculo tem que ter isso também. Infelizmente nós vivemos em uma sociedade de classes, né? Então tem que ter essa diferenciação sim, faz parte. Mas, como ele bem lembrou, tem gente que não tem condição não, cara. Tem gente que não tem condição de tirar R$50, 25 que seja, para ficar dando ingresso de futebol não. Tem gente que tem família, tem gente que tem que pagar transporte para ir trabalhar, entendeu? Né? Ele usou a palavra aqui que eu achei chique, hipossuficiente. Pô, essa foi hipossuficiente. Essa foi, rapaz, chique, viu? Então, tem os planos de sócio, né? A gente conhece lá as modalidades. Não estou fazendo aqui propaganda do sócio não, pessoal. Quem quiser saber, eu acho que no site do Ceará tem tudo direitinho, a gente já conhece as vantagens, né, de ser sócio e tudo mais. Já fui sócio, admito que já fui sócio. Mas assim, a questão que eu quero frisar aqui, deixar claro, é essa questão do voto, né? Torcedor, toda coisa boa e coisa ruim a gente vai sofrer. Coisa boa, eu acho que eu não preciso falar para vocês que passa bem mais rápido que a coisa ruim, né? Quando o time ganha, quando o time tem uma campanha boa, como o time é campeão, como foi agora o Ceará no Campeonato Cearense, é camisa, é faixa, é comemoração, é festa e tal. Uma alegria externa que nos é proporcionada, mais uma vez, como eu falei, pelo nosso aspecto cultural da coisa, né? Eu tô me divertindo, eu tô ficando feliz em função de conquistas, vamos ser sinceros aqui, né? Vamos partir para a parte estoica aqui do canal. Conquistas dos outros, né? A gente tá fazendo aquela velha máxima lá, né? Eu não posso nem falar aqui na internet, a gente fala aquela piada, né? Do negócio dos outros, né? A gente tá curtindo o negócio dos outros. Porque faz parte, é assim que funciona. E quando o time perde também, quantas e quantas vezes a gente vem aqui, quando tem um resultado ruim do Ceará, negativo, o pessoal coloca assim, ô time pra me fazer raiva, ô time não sei o que, esse time me estressa e tudo mais. Eu já acho que a gente tem 90 minutos a cada jogo para dar uma esparecida, para dar uma relaxada, para dar uma aliviada aí desse estresse diário que é da nossa realidade aqui assim. Mas com o apito final, gente, volta tudo, né? Vamos voltar para nossa vida, para nossas responsabilidades, para as nossas alegrias, para as nossas tristezas, né? Para a nossa vida, quando ela deve ser vivida, lembrando que aquele meme que o cara falar que o jogador sofre tanto como o torcedor na derrota. Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Talvez um dia um jogador ou outro ali, né? Mas eu tenho certeza que no dia seguinte da derrota, eu duvido que o jogador esteja pegando o ônibus 5 da manhã para ir para um terminal para ir trabalhar o dia inteiro. Duvido, né? Duvido que quando acaba um jogo em derrota, o jogador saia lá do Castelão, ande aquilo tudo que a gente anda ali para pegar um ônibus, para voltar para casa com a cabeça cheia, triste, ouvindo para no outro dia estar lá no trabalho, ouvindo os ossos dos amigos. Mais uma vez, como eu falei mais cedo, faz parte. Para isso talvez que exista o futebol, mas eu quero destacar aqui, para quem não entendeu do que eu estou falando, é basicamente essa diferença. Existe uma diferença entre torcida, entre conselho, entre diretor, entre jogador, entre comissão técnica. No sentido de que quando a gente lá atrás escolheu um time para torcer, né? Aquela frase que eu acho que eu vou deixar aqui na minha bio, né? Para o pessoal não esquecer, que com o tempo o pessoal vai esquecendo. A Kombi do Ceará não passou na casa de ninguém. Não passou na casa de ninguém mandando entrar para ser torcedor. A gente escolheu por algum motivo, por tradição da família, pelo pai, pela mãe, sei lá, pelo irmão mais velho. Eu não sei, por algum jogo que viu e se emocionou, por algum amigo que treinava no clube, qualquer que seja o motivo, né? O motivo em si não importa muito. Mas a torcida, ela mantém o time. Eu não lembro, não sei se eu conheço alguém que... Não, eu torcia um time aqui, agora eu torci o time A, mas agora eu passei a torcer o time B. Eu não lembro. O que eu posso dizer é o seguinte, hoje eu torço o Ceará, mas gosto de ver campeonato alemão, gosto de ver campeonato inglês, campeonato, sei lá, espanhol, campeonato paulista, de vez em quando eu vejo. Mas
sem aquela obrigação de torcer, vejo pelo esporte em si, né, pelo futebol, e me sinto até mais livre disso. E ainda bem que hoje o Ceará está numa situação, vou dizer talvez a melhor, mas uma situação boa. O Ceará tem 4, 5 competições aí por ano para jogar, tem agenda até o final do ano, então dá para torcer tranquilo ali dentro do ano civil ali, sem maiores percalços. E vida que segue. Mas o meu alerta aqui é pra gente fazer essa diferenciação. Gente, torcida não troca de time, jogador troca. Torcida permanece com o time em qualquer situação. Mesmo que não vá para estádio, como o entrevistado lá falou, mas comissão técnica não permanece, né? Jogadores vêm e vão, obviamente alguns se tornam ídolos, né, pela contribuição, pela identificação com o time que a gente tem, mas quem permanece é o torcedor. Como o cara falou, às vezes vai para o estádio, às vezes não, às vezes é torcedor de rádio, torcedor de TV, hoje em dia torcedor de internet, né, que a gente pode ver pela internet os jogos. Então, tem vários tipos de torcedor, né? Tem essa parcela aí, né, que está reivindicando participação ativa nas decisões do clube. Eu quero participar, é democracia, vamos revolucionar. Gente, muito legal essa iniciativa, invejo vocês que têm disposição, têm tempo. Gostaria muito de trabalhar menos para ter tempo de ter esse engajamento assim maior, né, no direcionamento, digamos assim, na administração do clube. Poxa, como deve ser legal seria um sonho para mim hoje trabalhar no Ceará. Poxa, se eu trabalhasse no Ceará hoje, podia ser de faxineiro, ia ser muito bom para mim. Tá lá todo dia no campo, vendo jogadores, indo pro jogo, ia ser muito bom. Mas tanto como para mim, como para a maioria da torcida, eu sei que isso é impossível. Então, cuidado, né? Muito cuidado com essas armadilhas, né? Da ideologia da democracia, que a gente tem capacidade de mudar, não sei o que. Um sheik que tá lá do outro lado do mundo agora, o dinheiro de petróleo saindo pela bunda dele, pode chegar aqui amanhã, ó, quero comprar o Ceará, e aí? Todo mundo vai querer fazer isso. Aí vou trazer lá, o pessoal quer trazer, vou trazer o Vina de volta, vou colocar o Cristiano Ronaldo e o Benzema no Ceará. Vocês querem? Todo mundo vai querer. Então, continuem sim. Eu acho que o movimento é legítimo, é válido de querer participação, de querer ajudar o time que torce, que ama, que se identifica e tudo mais. Mas, gente, muito cuidado. Muito cuidado. Né? Às vezes a gente fica acabando na nossa vontade de ajudar, no nosso afã, na nossa paixão, ela vai acabar sendo usada, digamos assim, por quem não tenha a mesma paixão por nós, a mesma paixão pelo time, né? Pelo Ceará como nós temos. Então é bom ter gente disponível assim, querendo ajudar, querendo mudar, preocupada com os rumos do clube, preocupado com, né, com os acertos, com os erros do clube. Mas ao mesmo tempo é preocupante a gente pensar que essa própria paixão, essa própria preocupação, essa própria energia mostrada para resolver algumas coisas pode estar sendo usada contra a gente. Então, muito cuidado. Espero que tudo saia como deve ser. Mais uma vez, não tenho nada contra quem quer participar, votar e tudo mais. Gente que vai virar SAF, né? O pessoal quer vai ter que virar SAF para o time ter mais recursos, virar uma empresa. Eu não tenho ilusões em relação a isso, porque para mim o time já é uma empresa, né? Já há um aspecto muito comercial no clube de futebol hoje em dia. Você vê aí times com a camisa só patrocínio, o time é uma marca, o time tem produto licenciado, o time tem direitos de televisão, patrocínio com site de aposta. Então já existe essa relação comercial, empresarial já há muito tempo, e ainda bem que teve, porque essa é a tendência da profissionalização do futebol. Quem não é assim é time de várzea, né? Times não profissionais, vamos dizer assim. Time profissional vai ter que ter tudo isso, né? Tanto é que o Ceará estava aí até o começo do ano com um monte de processo de dívida, como a gente teve, por conta dessa profissionalização do futebol. Direito trabalhista e tudo mais. Se fosse várzea, ninguém, né? Se a gente estivesse pagando lá, fazendo aquela cotinha para pagar ali o racha na quinta-feira à noite lá no Society, como a gente faz, não teria esse problema não. Mas como envolve muito dinheiro, mais uma vez, então o meu alerta é mais em função disso. Pessoal, tem muito dinheiro envolvido, não é pouco.
Eu garanto a vocês, não é pouco. É muito dinheiro envolvido, né? Eu como torcedor, eu sou só um. Então eu faço parte de uma torcida muito maior do que eu. Muito maior. Lá no meio da arquibancada a gente é só um no meio de muita gente. Quem já viu aquele Castelão lotado como eu sabe como é que é. Então, a torcida tem força? Eu acredito que sim. Tem muita força. Mas muita força sendo direcionada, sendo usada, né, da maneira errada, direcionada para coisa errada, né, ou uma coisa que não tão proveitosa. Não vou colocar nem errada, porque errado é muito forte. Errado vai impor que eu tenho uma opinião sobre isso. Realmente eu não tenho. Mas muita força não direcionada pode, né, atrair o próprio caos pra gente como torcedor. Então é bom, a participação sempre foi boa. Eu não gosto da participação da torcida quando vai fazer baderna, quando vai agredir jogador, quando briga na rua. Aí eu não quero participação nenhuma de torcida. Aí pra mim nem torcedor essa é a verdade. Pra mim quem faz causa aqueles problemas pro clube, né, e pro nome, vamos colocar assim, a instituição torcida do Ceará. Para quem mancha o nome da torcida do Ceará, porque é muita gente. Eu talvez nem possa falar em nome da torcida, eu posso falar em nome de um torcedor, que sou eu. Eu fico muito preocupado com isso. Mas a intenção em si, né, é muito nobre, é muito válida. A torcida querer participar das decisões, né, que influenciam no futuro do clube, né? Tem muitas perguntas que surgem disso, né? A principal, para quê, por quê, com que intenção, mas isso quem vai responder não somos nós, não sou eu aqui. Quem sou eu para responder aqui, para falar de situação administrativa de clube que eu não entendo nada. De futebol tem regra que de vez em quando aparece na televisão que eu nem sabia que tinha essa regra, né? Mas como torcedor, a minha preocupação é só essa, não querer que a torcida, que aí, quando falar torcida, quer queira, quer não, eu vou estar incluindo nessa, porque eu sou torcedor, como qualquer um. Dizer que a torcida do Ceará fez isso, ou seja, eu não sei se é a torcida como um todo, né? A torcida é um corpo muito grande, muito amorfo, muito diverso, muito heterogêneo. Tem gente de toda idade, de toda raça, todo credo e toda ideologia, várias orientações sexuais, deve ter. Na torcida do Ceará a gente sabe quem é, muita gente, então como tem muita gente não tem como ter esse controle. Mas o que eu vejo às vezes é que tem grupos, da mesma forma que tem grupos lá no Conselho Deliberativo, que vira e mexe o pessoal aqui mesmo denuncia, grupos políticos que utilizam a torcida. Gente, eu não preciso, né, não preciso falar abertamente aqui, vocês sabem do que eu estou falando, né? Quantas e quantas pessoas a gente não foi lá, botou nosso dedinho lá na urna para votar porque o cara apareceu no Ceará, porque alguém... A gente sabe o que está acontecendo, principalmente aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, todo mundo sabe o que acontece, né? Então a gente, infelizmente, como torcedor, tende a perder essa parte da racionalidade, saber separar, ó, futebol é uma coisa, política é outra, o Ceará é uma coisa, minha cidade, meu estado, meu município é outra, né? Sou torcedor como outro, mas o fato de eu torcer pelo mesmo time que a outra pessoa não quer dizer que eu tenha mais nada em comum com ela a não ser torcer pelo mesmo time de futebol, inclusive. Então a minha preocupação é só essa, são esses grupos, né, que olham para a torcida do Ceará e não enxergam como uma torcida, como uma massa apaixonada de gente que gosta, que curte o clube, que aproveita, que vibra, que está lá nas alegrias e nas tristezas do clube. Mas a galera que olha pra gente assim vê o seguinte, cara, massa de manobra, entendeu? Voto, minha chance de me dar bem. Esses caras não pensam, se pensasse não ia estar aqui vendo um jogo de futebol, ia estar estudando em casa para melhorar de vida, por aí, aquelas coisas que a gente sempre ouve e que infelizmente não passam da mais pura verdade, né? Então, torcida consciente, estoica, como tá aqui no link, na bio da minha página. Torcida estoica. O time ganhou, comemora, fica alegre, sem exagero, sem extravasar, sem violência. O time perdeu, comemora, agradece, extravasa, porque também faz parte do futebol. Ninguém vai poder ganhar sempre, né? Não deixar que o time me entristeça mais do que a vida já faz, porque
nem você nem o time merecem isso, né? Não colocar no time responsabilidade pela minha felicidade, que é responsabilidade totalmente minha. É um time de futebol, são pessoas alheias a mim, externas a mim, que obviamente nem sabem sequer que eu existo, né? Eu sou mais um naquela massa gigante de pessoas que a pessoa que o jogador, que a diretora enxerga ali quando a gente está pulando e gritando ali na arquibancada. Então, torcida, parabéns pela iniciativa de querer participar, querer decidir, querer o melhor para o clube, ter essa disponibilidade, essa disposição, essa energia, essa vontade de querer ajudar, de não querer ver o time numa situação ruim, como muitos clubes do Brasil aí enfrentam, mas ao mesmo tempo aqui o meu alerta, gente, cuidado, muito cuidado. Cuidado com o que é oferecido, muito de bom grado, cuidado com o que é mostrado, muito cuidado, muito cuidado. O futebol é um negócio legal, bonito, apaixonante, a gente vibra, a gente grita, a gente se emocionou muito com o futebol já, principalmente quem é brasileiro, porque mais uma vez é coisa cultural. Mas vamos separar as coisas, né? Vamos ter cabeça no lugar. Não vamos entrar naquela de que, mas o cara eu vou aqui porque é isso que eu... Cabeça fria, cabeça no lugar e a gente vai dar certo as coisas. Então, parabéns aí pela iniciativa do pessoal, que tudo dê certo aí nesse novo conselho, que sejam consertados alguns erros do passado. A gente viu que não deu certo, então que a gente consiga corrigir, né? O que deu errado a gente mude, tire, acabe, elimine, e o que deu certo a gente mantenha, né? O Ceará merece aí essa classificação para a Série A, merece amanhã, mais importante, repito, volto ao assunto principal do vídeo, que é esse jogo, a importância desse jogo de amanhã, que o Ceará vença amanhã bem o CRB, tomara que ainda no tempo normal, sem pressão. Essa vitória vai dar uma estabilidade, uma tranquilidade enorme para o time poder primeiro descansar bem, porque domingo já tem outro jogo, né? A gente viu que não coloquei aqui, mas a CBF não acatou o pedido do Ceará para mudar a data do jogo contra a Chapecoense. Então, é sair do Castelão na quinta-feira alegre, classificado, descansar sexta. Não sei nem se vai dar tempo de fazer aquele treino de desintoxicação no sábado, porque domingo já tem jogo importante, jogo que o Ceará não pode perder mais pontos para não ficar longe do G4. Então, amanhã aquele pontapé, aquela lavagem de alma ali, com todo respeito ao CRB, né, jogando sério, sabendo que vai ter que reverter uma desvantagem, partindo para cima do CRB e conseguindo a classificação aí, que se for no tempo normal, melhor, se tiver que ser nos pênaltis, que seja de novo. Mais uma glória aí pro Richard, né, se Deus quiser. Mas principalmente encarar o jogo de amanhã como um jogo muito importante, o mais importante até então, até agora, esse momento do semestre, né, já que a gente não tem mais a Copa do Nordeste. Então, pessoal, por enquanto é isso. Muito provavelmente amanhã, antes do jogo, arranjando um tempinho aí, a gente faz aí um pré-jogo para atualizar vocês com as notícias do Ceará. Valeu!